quando eu conto isso, as pessoas ficavam dizendo, será que você teve um flashback de droga e tudo ficou em câmera lenta? Tudo não era, porque eu não estava nessa de droga desde Brasília, né? Porque eu tinha problema com isso, né, no passado, de tomar droga, LSD, essas coisas todas. Será que eu tive um flashback? Foi a pergunta. Quando eu conto isso às pessoas, será que ele teve um flashback? Não, não foi um flashback. Porque eu estava ouvindo os sons, as harmonias, que não era desse mundo. Eu sempre comparo isso como se fosse um dedo no cristal, porque eram ressonâncias vindo na minha cabeça, que é inenarrável dizer para vocês o tipo de som que era. Eu comparo basicamente, por trabalhar com o estúdio, como se fosse uma ressonância, do tipo que você passa o dedo num copo, mas é parecido, não é idêntico, entendeu? É só para vocês terem uma noção do que era. E as harmonias estavam sendo dadas para mim. E quando eu olho para o lado, tá o pastor olhando para o teto, com os olhos fechados, tudo em câmera lenta, eu via tudo em câmera lenta. Do meu lado, parece que o tempo estava parando. Falar disso mexe muito comigo, desculpe, tá? E aí, eu volto para minha casa. Depois disso, eu conto para a Lúcia. Lúcia, você ouviu o que eu vi? Lúcia, que era essa minha amiga, que estava com os filhos. Você ouviu o que eu vi? Ela ouviu o quê? A música. Você ouviu a música? Expliquei mais ou menos. Não, não vi nada não. Deve ser uma música por aí, não, mas não tem nada do lado, não tem casa do lado, não tem nada. Era uma casa longe, é como se fosse a igreja aqui do outro lado ali da rua, era uma outra casa mais longe, você não tinha como ouvir o som. Falei, não, eu fiquei com aquilo pra mim, né? Porque foi uma coisa que mexeu comigo. Eu sei que eu fiquei tão nervoso na hora que eu vi essa experiência, parecia que tudo estava parando. O som veio em forma de harmonia. Cara, eu simplesmente eu fechei o olho de medo, sabe? Fiquei orando, me desculpe por ter negado o Senhor, me desculpe. Comecei assim, me desculpe, Senhor, por ter negado. E eu entrei numa conversa espiritual com Deus. Cara, sabe quando você abre o olho e voltou tudo ao normal em questão de 1 minuto? E a música já não estava mais ali, mas eu memorizei, porque como eu sou musicista, produtor, eu registrei uma espécie de uma técnica que eu tenho, que é registrar uma partitura mental, as coisas que eu crio, né? A gente que é músico faz muito isso. Só que eu tinha uma técnica para fazer isso, para memorizar. E eu vou embora, eu conto para a Lúcia. Quando eu estou voltando para casa, atravessando 2 km, uma chuva torrencial, tanto que quebrou o guarda-chuva da Lúcia, eu dei para a filha dela o meu guarda-chuva e fui pegando aquela água sozinho, já estava, imagina, a água toda me banhando de volta. Quando eu chego na minha casa, minha mãe abre a porta e fala, olha, liga para... Tem uma amiga sua, acabou de ligar aqui agora, tem uma notícia que é muito boa. Quando eu pego o telefone e ligo, me conta, a Maggie morreu num acidente de carro, que era a menina que me inspirou, me ensinou Jesus nesse período de tempo que eu estava em Brasília, uma menina de 13 anos, eu era ateu, eu não dava menor para essa conversa de religião. E ela foi uma menina que ela ficou durante 1 ano, sabe, falando de Jesus para mim, meio que pregava, mas ela era uma amiguinha, como se fosse uma irmã mais nova que eu tinha naquela época. E ela sempre tinha umas frases que até hoje faz sentido para mim, entendeu? E ela também tinha problemas também, porque a família, o pai estava trocando a mãe, teve um problema com uma amante, entendeu? Então a mãe era uma mulher muito triste também, ela tinha uma irmã também que era muito triste por causa disso, uma família meio que esfacelada por traição, sabe? E ela se agarrou a mim como um irmão mais velho, e eu me agarrei a ela porque não tinha ninguém, eu era sozinho, imagina, morando num apartamento com um bando de drogado louco, sabe? Uns caras meio punk, assim, outros motociclistas, de tribo de motociclistas, sabe? Os caras barra pesada. Aí um dado momento que eu volto para minha casa, eu recebo uma notícia no telefone. Quando eu ligo para Geraldinha, uma amiga minha de Brasília, ela fala, a Maggie morreu no desastre de carro. E ela passou 1 ano pregando para mim. 1 ano a Maggie pregava para mim. Ela era uma menina que estudava Bíblia, e ela foi a primeira pessoa que chegou para mim, começou a ensinar a Bíblia para mim. Olha, não sei o que, a gente se encontrava enquanto eu estava comendo sanduíche, ela falava uma passagem da Bíblia para mim. Era uma menina de 13 anos, que a gente acabou ficando amigo, como se fosse uma irmãzinha mais nova minha. Então, quando eu não tinha ninguém para sair, as coisas estavam indo mal, eu passeava lá por Brasília, né? Lá no Lago Paranoá, ela que me levava, ela que mostrava, sabe? É aqui, olha assim, assado. Hoje para mim é muito difícil a Brasília, porque depois de tudo que aconteceu, da experiência que eu tive com ela, eu não consigo voltar mais no lugar. É por isso que eu saí de Brasília. Eu tenho um problema com Brasília até hoje, sabe? Porque ela me deu tudo e ao mesmo tempo tirou. Porque era uma grande... Podia ter sido... Quando eu penso, olho para trás, eu penso assim, foi um anjinho que Deus me botou na minha vida para me tirar daquele ateísmo, daquelas drogas, daquelas coisas que eu estava.
E é a primeira entrevista que eu estou falando em detalhes sobre isso, tá? Para vocês saberem o que é. Eu não falei isso muito detalhe em outros lugares. Mas aí quando que eu recebo a notícia que ela morreu, no telefone lida para a Geraldinha, uma amiga minha, que era conhecida em Brasília com Geraldinha Punk, ela tinha o cabelo todo espetado, ela que me deu a notícia. E aí eu fiquei abalado, entro no banheiro, tomo um banho, minha mãe já estava indo dormir, né? Minhas irmãs já estavam. Eu vou para o quarto, que eu tinha um quarto de frente com uma piscina, assim, lindo. Quarto com uma cama, um quadro de anjos subindo a escada que leva para o céu, que era um quadro que deram para minha mãe lá. Um órgão do meu lado, um órgão desses que toca em igreja, né? Do lado, uma cama de solteiro, só isso que tinha, uma tábua corrida, assim, um quarto pequenininho. E eu tinha um gravador de fita cassete e um violão de Jorge 28, que era o que eu tinha ganho quando eu tinha 9 anos de idade. Violão de nylon, com as cordas de 8 anos sem trocar, e ali eu toquei esperando na janela. Eu registrei a música da harmonia que tinha ouvido, né, com as coisas, botei a harmonia e registrei. E aí às 11 horas da noite, chorando, me lembrando do rosto da Meg, das coisas que ela me falava, frases. E ela também falou, eu sempre quis ter um irmão, na época, quando se conheceu, ela falou, sempre quis ter um irmão. Aí eu comecei a me lembrar das frases que ela falava. E ela falou, quando eu me vi, você apareceu. Quando eu me perdi em depressão na época, que ela tinha problemas com essa separação que estava acontecendo possivelmente com os pais dela, traição do pai. E ela falou, pô, quando eu estava me perdendo, você apareceu. E então eu comecei a encaixar as frases, quando eu me perdi, você apareceu, e fazendo rir. Do que aconteceu, eu fui emendando isso, a história me lembrando dela. Só que quando eu olho para o lado, eu vi anjos subindo no quadro, um quadro que minha mãe tinha, um anjo subindo a escada que leva para o céu. Era uma reprodução de um quadro que até hoje eu não sei de quem é, de uns anjos subindo uma escada que leva para o céu. E aí eu comecei a ver, quando eu olhei o quadro, eu falei, eu tenho que falar de Deus, porque a Meg só falava de Deus para mim, entendeu? E aí começou a música toda, né? E aí, inicialmente, quando me perdi, Jesus apareceu me fazendo rir do que aconteceu. De medo olhei tudo ao meu redor, só assim cheguei que agora estou melhor. Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida, o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor. Era isso a música. Cara, eu fiz a música de 11 horas da noite, chorando, me lembrando da Meg, até 1 da manhã. Eu acabei de compor música, gravei numa fita cassete, deitei na minha cama, que era uma cama de solteiro, bem simples, que eu comparo uma cama de um monge desses, de uma freira, desses que dormem, assim, era muito simples, dura, não era confortável. Eu durmo e caio no sono, acordo às 10 horas da manhã, no meio de uma tempestade, trovão, e foi uma madrugada que eu não... Sabe que perturbação no sonho? Me lembrando da menina que morreu, e ia dormir, foi um sono muito tempestade, assim. Não sei se era um estilo de pesadelo com sonho, eu não sei, que foi um pânico. Quando foi 10 horas da manhã, me liga o Emerson Sungamarra, futuro baixista do Cogumelo Plutônio. Ele trabalhava com Cidade Negra e estava no estúdio de um homem chamado Djalma Mello, que era o cara que tinha descoberto Claudinho Bochecha, junto com o Paulo Ivanovich, eram sócios. Ele falou, cara, eu acabei de sair com Cidade Negra aqui, e aquela demo que você me mandou, Blanche, que você levou para todas as gravadoras, todo mundo recusou, eu mostrei para eles aqui, eles adoraram, e querem te conhecer. Deixaram o telefone e pediram para você ligar para eles 2 horas da tarde. Aí, eu liguei 2 horas da tarde, o Djalma Mello atendeu o telefone, foi maravilhoso comigo. O homem que tinha descoberto Claudinho Bochecha, mais um monte de gente, já tinha sucessos por trás dele aí nos anos 90, era radialista da rádio FM O Dia. Ele descobriu um monte de sucesso, um monte de gente lançou. Um homem talentosíssimo para descobrir hit. Ele me atendeu e falou, pode vir para cá amanhã, às 2 horas da tarde, traz o teu violão e traz tudo que você tiver de música que quer ouvir aqui. Eu ouvi as demos, gostei, quero ver o que você tem aí. Aí eu levei 42 músicas, e a última que eu chego lá no estúdio, cara, sem dinheiro, eu só tinha dinheiro para ida, eu tava duro nessa época, só tinha o dinheiro até para chegar pro estúdio. Cheguei lá no estúdio, mostro, aí ele pediu para eu tocar música, fui tocando, eu peguei meu caderninho com algumas músicas que eu tinha. Cara, eu nem terminava, dava 1 minuto e 10 a música ali, próxima. Por quê? Que eu não sacava na época, eu tava querendo ver qual era o refrão.
da música, ele é radialista, sabe o que era sucesso. Então eu não entendi, por exemplo, que você tem que botar o refrão na música entre 50 segundos e 1 minuto. E aí eu estava mostrando as minhas músicas brutas para ele, né? E aí o Paulo Vanovich estava do lado dele ouvindo, com muita atenção os dois. Cara, eu fui mostrando música a música, nunca terminava a música. Sempre chegava assim, 1 minuto e 10, próxima. Não sei o que, chegava no próximo. Quando chegou na última música, eu falei, galera, só tem essa última música que eu fiz ontem. Uma música que eu fiz para Deus. Expliquei a história, né, da canção. E não expliquei o mistério da canção para eles, o que aconteceu, porque senão iam me chamar de drogado, de doido, né? Eu simplesmente toquei a música. Quando eu toco, Paulo Vanovich olha pro lado, pro olho do Djalma Mello e mordeu até os lábios assim, um pro outro. Eu tocando e cantando. Eu falei, essa música eu fiz para Deus. Acabou a música, foi a única música que eles ouviram até o final. Antes de eu acabar, o Djalma Mello estava sendo Paulo Vanovich, vai vender 1 milhão.